Então, dando continuidade aos trades, então acabei de estopar aqui a 825, ele caiu, vamos ver aqui, 760 e provavelmente agora ele vai para baixo. Mas eu vou esperar para ver, confirmar, e tem que perder essa média. Está sem volume, provavelmente não vai fazer muita coisa hoje. Bom, comprei aqui a 940 no fim desse candle, vamos ver que estava tudo alinhado. Aqui tinha ainda uma dúvida, porque ele estava, era esse candle, então esperei romper aqui para comprar. Espero que dessa vez dê certo. Então o objetivo desse trade, eu coloquei 110 pontos, né, do meu ponto de compra, ele dá 50, que dá o topo desse candle aqui. Eu imagino que ele vai passar, né? Mas eu vou fazer, se conseguir fechar, vou fazer o primeiro trade positivo do dia, então não quero arriscar. Querer pegar mais e acabar perdendo tudo. Tá difícil subir, né? Ele não está conseguindo chegar nos 20, 48 e 20 para. Estão travando nos 20, né? 48 e 20. 25. Vou vender nos 20 porque eu acho que é o topo. Vamos ver se ele vai até os 40. Deve ir até os 40. Deve dar uma força. Eles provavelmente vão dar um pulo para cima antes de voltar. Ele está recuando. Então, finalmente, ele não caiu, então recoloquei a 48,50. O Shaking Manifold estava enfraquecendo, mas com esse candle parece que ele está retomando força. Então, ainda acredito que ele possa dar uma esticada para cima. Pronto, primeiro trade positivo do dia. É como tinha previsto, né? Está rompendo ou vai para cima. Porque nós temos aqui nos 60 minutos, dá para ver aqui mais claramente, né? A gente tem esse topo aqui. E provavelmente ele vai até os 285. Eu não fiquei porque realmente estou muito negativo no dia, então eu não queria arriscar perder esses 110 pontos. Agora, se a gente olhar aqui, a gente tem um mastro, uma bandeirinha e mais um mastro, ou seja, subiu aqui 1200. Então, a gente pode, vamos dizer, pela técnica, a gente poderia, a rigor, subir mais 1200 a partir dali. Ou seja, chegar nos 48.800, lá em cima. Duvido que ele faça 2.500 pontos no dia, mas enfim, já vi acontecer. Mas não é mercado assim. Ele está fazendo uma correção um pouquinho mais forte. Vamos esperar ver se ele vem na média de 20. E repique
com repique sobre a média de 20. De repente, dá mais um trade na compra aí. Pronto, pela primeira vez ele está perdendo a média. Então vamos ver o que vai suceder a isso. Se ele vai fazer uma correção mais forte, que não seria de se estranhar, ou se novamente ele vai ficar preso nesses 880. Então agora temos uma correção até esses 780 que eu estava falando, né, com o Shake Money Flow invertendo, o estocástico invertendo, mas o balanço do poder ainda não inverteu, então não posso vender. Justamente é nessas circunstâncias que o balanço do poder é muito importante, porque muitas vezes a gente chega em suporte assim e não deixa a gente entrar na operação e realmente aí o mercado repique e vai embora. Se perder esse suporte, provavelmente o balanço do poder vai inverter e aí tudo bem, vai ser uma venda bonita na perda desse suporte. Então aqui a gente pode ver que se ele perder esse fundinho aqui, ele pode vir até pelo menos esse que ele está fazendo. Aí eu vou vender. Porque tenho tudo alinhado aqui novamente, né? Bom, vendi a 710. Eu queria recomprar aqui 650. Então a rigor eu cometi mais um erro, porque ainda não acabou os 5 minutos, a gente vê que falta 3 minutos, falta 2 minutos, né? E de repente ele pode repicar nessa. Que acho que ele pode fazer assim. Vende aqui a 710. Então a gente pode ver que o candle está fechando e felizmente para mim ele está fechando aparentemente corretamente, seja na venda. Mas pode ter vendido um pouquinho melhor. Então vamos ver se a queda continua, se ele vai repicar antes de cair. Mas a priori deve continuar a cair agora. Está tudo alinhado aqui, o único problema é que isto realmente é numa região de suporte. Agora fica desconfortável, né? Porque ele está nessa região de suporte, ele não perde, acabou não perdendo, ele provavelmente vai repicar antes de voltar a cair. O problema é que a gente nunca sabe até onde ele pode repicar. Visivelmente é um mercado que não é vendedor, hoje pelo menos não é vendedor, e não vou poder segurar essa posição muito tempo, apesar de que aqui ainda sou vendedor. Mas é bem fraquinho, bem fraquinho. Exatamente, a gente pode ver aqui, repique sobre a média, fica muito desconfortável. Eu acredito que ele volta a cair, mas não é mais não tenho mais nenhuma segurança. Está por baixo da média, portanto segue em tendência de baixa, mas pode ter marcado um fundo aqui. E se for o caso, vou pegar mais 125 pontos de stop. Mais do que isso, hein? Olha, muito complicado operar isso. Bom, já não me deixa escolha, vou ter que estopar. Estopei a mercado 890. 180 pontos de stop. Realmente é um mercado, quando a gente pega um pedaço assim, é impossível trabalhar isso. Melhor não fazer nada. A gente pode ver o mercado de hoje à tarde, hein? Aqui nos 60 minutos. É isso, tá? É uma bandeira. Uma bandeira. Doji. Então, realmente, mercado sem tendência, né? Ou seja, hoje de manhã tivemos sem tendência, de repente, pum, disparou para cima 1.200 pontos e ficou sem tendência. Então, quem pegou aqui se deu bem.
o que pegou aqui. Fora isso, quem trabalhou aqui como eu, quem trabalhou aqui e aqui como eu, só pode ter levado chumbo. Bom, vou parar por aqui. Vou só fazer o balanço. Então a gente vê hoje, na parte da manhã, eu fiz os meus trades aqui, certo? E a gente vê aqui o tipo de mercado que enfrentei, que nós enfrentamos. Seja um, dois, três pesados, né? Três stop pesados. O primeiro pequeno, mas os dois outros bem pesados. E depois eu não peguei a alta porque eu não estava aqui. Eu fiz dois, três curtos estopados contra a tendência. Era mesmo para apanhar, aqui zero. E depois, então, ou seja, na parte da tarde, eu peguei este mercado. Ou seja, também sem tendência. É um desastre. Um desastre. São 695 pontos negativos. 9 trades negativos. Não, desculpa, 8 trades negativos. 8 trades negativos, um positivo. Pesado, pesado, pesado. Quem pegou realmente aqui o trade estava claro, só que não estava aqui. Acho que amanhã não vou almoçar, não vou sair, não, eu vou ficar aqui. O único jeito de operar. Então, uma boa noite para todos e até amanhã.